Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário híbrido de tijolos, ou seja, ele é um fundo ali de renda urbana. Ele tem fundos ali, tem ativos majoritariamente, que são aqueles fundos ali de lojas ou de hipermercados, né? São os clientes majoritários que o fundo possui. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 123,49. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,64%. É um fundo que teve uma boa recuperação, ele se recuperou recentemente e atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,98, o que significa que ele já está ali quase 2% apenas abaixo do seu VP. É um fundo que negocia com alta liquidez, 4.250.000 em média por dia, e ele vende uma variação positiva de 2% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo aqui, junto com o HGLG, junto com o KNRI, são alguns tipos de fundo que costumam ser, entre aspas, careiros. São fundos que costumam negociar acima do que eles realmente valem. Então note que agora o fundo está negociando ali próximo de R$ 123,00. Daqui a pouco a gente vai ver o VP desse fundo, né? Então ele negociando agora próximo do que ele vale. Mas note que o que é comum é que o fundo negocia acima do seu valor. Então lá no final de 2019 para 2020 havia muita euforia no mercado e os fundos eram negociados ali com bastante ágil, estavam mais caros do que eles valiam. Durante a pandemia, em março de 2020, esse fundo, por exemplo, teve a sua cotação ali sendo jogada para casa de R$ 110,00. Passado esse momento gravíssimo de março de 2020, as cotações do fundo, entre aspas, voltaram à normalidade, atingindo ali algo na casa de R$ 130,00, ou seja, acima do que o fundo vale, e beliscando até mais ou menos R$ 135,00. Durante o ano de 2021, esse fundo caiu novamente. Dessa vez ele chegou a romper até os R$ 110,00, beliscando na casa de R$ 107,00. Durante o momento das eleições de 2022, muitos fundos de tijolos subiram bastante. Esse fundo voltou ali a quase R$ 130,00, mas passado esse momento o fundo entra numa nova queda novamente, dessa vez orbitando ali a mais ou menos R$ 105,00. Durante o ano de 2023... até meados de 2024, esse fundo ali teve uma grande alta novamente. Dessa vez, vindo a ser negociado ali, ó, entre 130 e 140 reais. Mas, como ocorreu com todo o mercado, não foi só com esse fundo, no final ali de 2024 ele começa a cair, saindo ali de 130, 120 e novamente rompendo ali os 110 reais. Recentemente, a gente vê o fundo numa grande alta aqui, ó. Por quê? Teoricamente, os fundos de mais qualidade, eles se recuperam mais rápido, né? Então, esse fundo, dentre vários outros que ainda estão em desconto, é um dos fundos que voltou, teoricamente, né, ao seu VP de forma mais rápida. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações a respeito desse fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, é um fundo de mandato renda, ele é um fundo híbrido, ele é misto, ele é por prazo indeterminado e de gestão ativa. Sobre taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar também para apurar sobre a vacância lá dentro. Esse é um fundo que conta atualmente com mais de 213 mil cotistas, quase chegando ali a 214 mil, e ele tem mais de 23 milhões de cotas emitidas. Ele vale ali, ó, 126 atualmente, e ele tem um valor de mercado de quase 3 bilhões, 2 bilhões 940 milhões de patrimônio. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 90 centavos, e a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que hoje é mais ou menos a capacidade geracional do fundo. Isso aqui não é que ele está entregando a mais por questões de não recorrente e tal. Realmente o fundo está conseguindo oferir mais ou menos essa renda aí. A gente vai ver isso lá dentro. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que, apesar de todos os desafios, ele vem com a rentabilidade acima do CDI nos últimos 5 anos. Então ele vem com 71% de rentabilidade líquida, isento de imposto de renda, ao passo que o CDI bruto é de 53%. Se a gente for aqui grossapar esse CDI e tirar o imposto de renda, ele vai cair bastante aí desse valor. O IPCA do período é 35%, o IFIX 32% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, aí vem com 101% de rentabilidade no período. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo.
E a gente vê que ele vem numa melhoria, né? Sendo que esse fundo entregava um dividend yield em média de 0,6, só que desde 2022 para cá, na verdade, de 2021 para cá, esse fundo, se vocês vão começar a observar que ele não vai mais ter o seu valor patrimonial valorizando tanto, porque ele agora está fazendo vendas de imóveis. E ao invés de acruar a valorização desses imóveis, ele tem feito uma venda de imóveis com lucro. E aí, de 6 em 6 meses, ele faz a entrega dos extraordinários aí no seu portfólio. Então você pode ver que sempre ele vinha entregando mais ou menos 0,6. Atualmente, os últimos yields estavam na casa de quase 0,8 e vem caindo porque a cotação do fundo começou a subir. Mas mesmo assim, 0,75 o último dividend yield. Só que quando dá os extraordinários, 1,60, quase 1%, 1,64, 1%, 1,64, são dividendos extremamente altos, né? E então a gente vê que nominalmente também o fundo vem com uma escadinha aí, né? Ele entregava na casa ali, ó, de 68 centavos, subiu para 70, 72, 76, 82, 85 e agora aumentou para 90 centavos o patamar de distribuição. Isso é o recorrente que o fundo está gerando. Não é nada de absurdo aqui, nem nada demais. Além do mais, o fundo ainda continua girando o seu portfólio, vendendo ativos com lucro. Então ele sempre está fazendo essas entregas extraordinárias a cada 6 meses, no fechamento do semestre, né? Então no dia 31 de março, o fundo pagou no dia 14 de abril essa quantia de 90 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então certamente quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali os dividendos no último dia de abril para serem pagos em maio. Pelo que eu vi do relatório gerencial, a não ser que surja algo assim, né, bem extraordinário, pelo que eu vi do relatório, o fundo tem plena capacidade de continuar entregando esses 90 centavos que ele aumentou aí suas entregas, tá? Então acredito que ele vai manter esse percentual de entrega. Aguardemos então os próximos anúncios para saber se isso vai ser mantido. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Além do mais, você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, é um ótimo produto com muitas funcionalidades e ele ainda vai te ajudar também na sua declaração de imposto de renda. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, também é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Nós contamos também com os nossos e-books, são e-books baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. Na aquisição desses e-books, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aí todos os membros do canal, principalmente os que renovam ou que se tornam membros. O Wesley Gabriel, que renovou aí o clube de membros aí no nível Gold, o João Batista, que se tornou membro aí no nível Bronze, o Leonardo, que é um membro muito antigo aí no nível Bronze. Saibam vocês que vocês membros, literalmente, vocês carregam o canal nas costas. Muito obrigado por todo o apoio. Saibam aí que isso aí ajuda demais. Obrigado de coração. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial, que é o relatório mais recente entregue aí pela gestão. Aqui a gente vê alguns detalhes aí do fundo, né? Algumas informações já foram vistas aqui por nós. O fundo possui um ABL, que é a área bruta locável, de 612 mil metros quadrados. Vem com ótimo dividend yield nos últimos 12 meses. É um fundo que possui uma alavancagem muito baixa. E essa alavancagem, na minha opinião, é uma das melhores que tem. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver que lá dentro do relatório gerencial, né, mais à frente, que isso aqui praticamente é pago apenas com os 5% que o fundo tem direito de reter. Para quem não sabe, os fundos imobiliários são obrigados a entregar 95% do resultado líquido que eles apuram, mas isso é por semestre. Então significa que esse fundo pode reter 5%.
para que ele faça qualquer situação que ele, o gestor ache melhor. Lógico que isso não é que vai ficar para o gestor e ele não vai entregar. Isso fica acruado lá no caixa do fundo, ou pode usar para fazer reformas, pode usar, no caso aqui, inclusive para fazer pagamentos de alavancagem. O fundo vem com a vacância de 0,8%, uma vacância abaixo de 1%, também uma vacância inexpressiva para o fundo, né? Então tudo isso aí vem de forma muito positiva. Aqui a gente começa a ver informações, né, que a gestão traz. Então ele fala aqui, ó, nesse mês o fundo apurou 26 milhões de resultado, ó, 1,13. O que levou a um resultado de 21,3 milhões 92 centavos líquido. Então, essa entrega do fundo foi dentro da capacidade geracional que ele possui. Durante o mês de março, o fundo recebeu a última parcela referente à loja lá de Serra do Espírito Santo, a qual gerou um lucro de 6 centavos por cota. Considerando a apuração de todas as parcelas, a transação gerou um resultado de 68 centavos por cota. O rendimento anunciado foi de 90 centavos e ele será pago, no caso, né, foi pago no dia 14 de abril, que esse vídeo está sendo gravado após o dia 14 de abril. No final de março, a vacância física do fundo se manteve estável. E aqui ele vai começar a falar um pouco sobre os ativos, questões técnicas aqui, ó, tanto de desenvolvimento quanto de reformas, ele vai falar também, mas essa parte eu vou pular. Qualquer coisa, você pausa o vídeo ali naquela parte, vocês vão olhar com atenção, né? Aqui a gente chega na DRE do fundo demonstrativo de resultado de exercício. A gente vê o quanto que o fundo apurou em março, 22 milhões aqui, e aí rendimentos imobiliários, outras receitas, trazendo um total de 26 milhões de total gerado e apurado pelo fundo. As despesas do fundo foram de 4 milhões e 800, sendo que vai para o bolso da gestão 3 milhões e 400, e o que ele gastou com a alavancagem ali 1 milhão e 200. E aí despesas imobiliárias uns 119 mil. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui na prática o que as despesas do fundo, ó, durante os últimos 12 meses, ele gastou, que foi para o bolso da gestão, 37 milhões. Então, o que isso aqui está representando? Frente ao total que o fundo receitou de 299 milhões. Então, a gente calcula dessa forma, ó, 37 milhões, 461 mil, esse valor vezes 100, dividido por 299 milhões, 435. Então a gente observa que as taxas do fundo estão em 12,51%, o que eu reputo ser uma taxa careira. De 0 a 10 eu acho tranquilo, de 10 a 15 eu acho uma taxa cara, apesar de ser uma taxa que eu me posicionaria. Então esse fundo, um ponto ruim, né, é que essa taxa aqui para mim é um pouco salgada, mas o fundo tem muitos imóveis e imóveis espalhados no país inteiro. Então, assim, até que é justificável ele precisar de uma taxa um pouco mais cara, né, para cuidar e fazer a gestão de todos esses imóveis no país inteiro. Mas ainda assim, né, independentemente, ainda assim eu acredito que seja um fundo de taxa careira. Aqui ele mostra a receita de locação, né? Então, hoje, o fundo está tendo uma receita de 22 milhões, foi o que ele gerou, né, baseado no último mês. Ele recebeu ali 346 mil e quando zerar as carências de descontos que o fundo deu, isso vai gerar mais 246 mil e vacâncias pode gerar para o fundo ali mais ou menos 170 mil. Ou seja, considerando que ele teve esse efeito extraordinário, se ele zerar a vacância e se ele parar de dar desconto e carência, praticamente ele vai manter o mesmo resultado que ele está tendo hoje, de 22 milhões. Então isso aqui, ó, na verdade, o resultado do fundo é até um pouquinho menos do que esses 22 milhões. Por que eu disse que o fundo está mais ou menos dentro da sua capacidade de geração de receita? Ó. Lá em abril do ano passado, o fundo entregava 85 centavos e ele tinha um saldo de R$ 1,61 aí de reservas acumuladas. E aí o que ocorreu? Em junho do ano passado, o fundo distribuiu ali um valor a mais, né? E aí as reservas caíram para R$ 1,03. Quando foi? Lá em novembro, o fundo vinha ali entregando 85, até aumentou, ó, outubro e novembro, para 90 centavos de distribuição, e as reservas ali, ó, eram de R$ 2,08. Então, em dezembro ali, ó, o fundo entregou um valor altíssimo de R$ 1,90, e aí as reservas novamente, ó, voltaram para patamar ali de R$ 1,03. E aí, quando o fundo começou a distribuir 90 centavos, janeiro distribuiu 90, as reservas 1,22. Fevereiro, 90, as reservas se mantiveram ali em 1,20. Março, 90, se manteve ali em 1,20. Ou seja, as últimas 3 entregas do fundo,
de 90 centavos não mexeram na reserva. Então, é mais ou menos a capacidade geracional do fundo aí. Tanto que a gente vê, ó, 95, 80, 92, 85, 1,9, 88, 92. Então, esse patamar de 90 centavos é algo sustentável aí da capacidade de entrega do fundo atualmente. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo um pouco mais antigo, desde 2018. Então, de 2018 para cá, o fundo vem com a rentabilidade líquida, isenta de imposto de renda, de 129%. Essa rentabilidade aqui, ó, é contando o reinvestimento ali dos dividendos. Nesse período aí, o IFIX deu apenas 42%. E o CDI bruto, 72%. Porque o que eu gosto de falar dessa história do CDI bruto, fazendo um cálculo grosseiro aqui, ó, 72% vezes 0,85, que eu estou tirando aqui 15% de imposto de renda, o CDI líquido seria de mais ou menos 61%. Então, poxa, 129%, ele deu o dobro do CDI líquido. Para vocês verem o quanto que o imposto de renda impacta ali no CDI. 72% bruto, 61% líquido. Então, o fundo vem com a performance ali muito acima do CDI. E aí ainda tem os inteligentes de plantão que olham somente para agora, né? Para o CDI de agora e falam, poxa, por que vou investir em renda variável se renda fixa dá mais? Olha o tanto de período que a renda fixa rendeu menos. Agora sim, você vê que a reta vem, essa linha da renda fixa vem mais, uma crescente maior, mas saibam, em algum momento essa taxa Selic vai voltar a cair. E aí, nesses momentos aí, a renda variável nada de braçada, né? Mais abaixo aqui a gente vê a liquidez e o número de cotistas. O fundo começou a aumentar o número de cotistas novamente. Ele vinha numa queda, ó, 205 mil, caiu para 203, 202. E agora ele engatou a marcha ali e começou a subir. 203, 6, 8, 10, 13, 17. Então agora ele vem no crescente novamente, findando o mês de março ali com mais de 217 mil cotistas. Continuando aqui, a gente vê como é que é a formação do portfólio do fundo. O fundo hoje, os seus imóveis valem quase 2 bilhões e 900 milhões. E aí ele tem 218 milhões em FIIs, 116 milhões em CRIs, 111 milhões em LCI, que aqui é como se fosse caixa, 48 milhões em renda fixa. E aí despesas, 25 milhões. E ele tem ali aquisições, que é a alavancagem do fundo, 411 mil. Para um fundo bilionário, né, é uma alavancagem relativamente pequena. Note que depois que você tira todos esses excedentes aqui, mais o patrimônio, e tira essa parte negativa, o patrimônio líquido do fundo fica ali em quase 3 bi de patrimônio. Aqui ele mostra todas as despesas do fundo no curto prazo, curtíssimo prazo, né? Até 6 meses ele vai ter que gastar todo esse recurso aqui, ó, com alavancagem, 100 mil, 1 milhão e 400, 38 milhões. E aí, mais que 12 meses, né? Daqui mais que um ano, aí ele tem todos esses valores a pagar aí. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes. Aqui a gente vê os ativos, né? Então, nenhum ativo aqui é altamente representativo aí para o portfólio do fundo. E ele tem imóveis espalhados em quase todos os estados do país, em várias regiões e várias cidades do Brasil. Lá no final do relatório a gente vai ver isso aqui com maior detalhamento. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você acha que ele é um fundo que paga, entre aspas, tá? Relativamente pouco, ou agora, olhando para a rentabilidade dele, você entende que com esses não recorrentes e que, né, com valorização do patrimônio, com as entregas aí, ele acaba fazendo uma boa entrega aí. Sempre que você for observar algum ativo, tente observar no horizonte de longuíssimo prazo, 10, 15, 20 ou mais anos aí, para que você veja o máximo ali que aquele ativo teve em comparação com o outro. Outro ponto também, né? Não fique comparando renda fixa com renda variável. Isso não é muito prudente, nem muito inteligente. Cada um na sua, né? Enfim, comenta aí se você já conhecia esse fundo, se você teria, se você acha que ele é um bom fundo aí do nosso mercado, comenta que seu comentário é muito importante.
Eu, particularmente, né, toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente se eu tenho ou não o ativo, no quesito de eu ser ou não conflitado em relação a eu ter o ativo. Então eu tenho esse ativo, gosto do fundo, da gestora. O único ponto que eu acho ruim é essa taxa, que eu considero ser careira, mas fora isso, o resto eu só tenho questões positivas a falar. Essa gestão é considerada por muitos uma das melhores gestoras. O fundo tem alta liquidez, é um fundo grande, diversificado, tem uns problemas de concentração por inquilinos, que eu vou falar isso mais à frente, para vocês entenderem um pouco melhor. Isso é, sim, uma espécie de risco que tem que ser observado, né? Ponderado. Mas, no geral, eu vejo esse fundo como muito, muito, muito positivo. Tenho, gosto, mas aí fica aquele aviso, aquele recado. Cuidado, atenção e aviso. Não é porque alguém fala bem de um fundo aí no mercado que você deva comprar. Veja se esse fundo se adequa ao seu perfil. Veja se você acha que ele é um bom fundo. E só depois faça o seu poder decisório, só depois tire as suas conclusões. Novamente, o fato de eu falar a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Nós rompemos a barreira dos 18 mil, estamos crescendo aí. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, a sua ajuda, a sua colaboração ajuda muito. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gestão até arredondou o número de vacância aqui para 1%. E a gente viu lá que está em 0,8%. A gente vê que o fundo vem meio que lateralizado, né? O quanto ele está conseguindo receber dos aluguéis aqui, ó, do segmento educacional entre 62, 61, 63. Já a parte de varejo teve uma boa alta, ó, R$ 28,00 o metro quadrado, aumentou para 30 e atualmente está na casa dos R$ 31,00 por metro quadrado. Nesse ano de 2025 não tem nenhum vencimento de contratos. O ano que vem vai ter vencimento de contratos ali de apenas 5%. 2028 apenas 6,5%. E a partir de 2029 que começa a ter uma vacância ali, um vencimento de contratos maior. Hoje o prazo médio dos contratos do fundo ali são de mais ou menos 10 anos. Revisionais do fundo. Esse ano o fundo faz jus a 15% dos seus inquilinos aí com revisionais. O ano que vem 5%, 2027 4%. E aí o grosso ali vai ter muitos revisionais a partir de 2029. Quando tem reajuste, o mês de destaque é setembro, mas tem reajuste ali em diversos outros meses. Setembro, novembro e dezembro são os meses de maior destaque. Eu falei sobre concentração, né, de inquilinos. 23% ali são Carrefour, 21% Açaí, 17% Pernambucanas. Ou seja, se ocorrer alguma coisa grave financeira com o Carrefour, o fundo pode ter impactado aí 23% das suas receitas. Agora, eu não vejo isso aqui como sendo algo altamente preocupante, apesar de ser números altos de, entre aspas, né, concentração nesses inquilinos. Por quê? Quando ocorre algo, a não ser que seja algo gravíssimo, vide a lojas americanas, ocorreu algo bem gravíssimo e ainda assim muitas e muitas lojas continuaram abertas. Fecharam algumas? Fecham. Então, mesmo que ocorresse algo grave, eu não acho que talvez o Carrefour fecharia todas as portas aí. Então, ele precisaria de algumas lojas ainda, né? Então, eu vejo mais ou menos nesse sentido. Então, com essas concentrações que esses inquilinos aí possuem, eu não vejo como sendo isso algo muito grave, porque, de novo, eu não acho que uma empresa... pode acontecer? Até pode, mas eu não acho que ele fecharia todas as portas de todos os imóveis de uma vez só. Aqui tem um ponto que é normal para esse tipo de imóvel, mas eu não gosto muito disso. 83% dos contratos aí são de forma atípica. Isso aqui, se o fundo mantiver essas lojas até o final, lá no vencimento desses contratos, tendem a causar um impacto ali de queda nos dividendos distribuídos. Então isso inicialmente traz um bom retorno enquanto os contratos atípicos estiverem válidos, mas depois isso aí pode ser um impacto negativo. Hoje 17% dos contratos são típicos. Segmento dos inquilinos do fundo, 52% é de varejo, 29% educacional, varejo alimentício, né? 17% de varejo vestuário. Continuando aqui no relatório, a gente vê aqui sobre a questão da diminuição do saldo devedor. Como eu disse, né?
O fundo tem tudo aí para diminuir muito a alavancagem do fundo e de forma gradativa e praticamente natural. Note, atualmente, os 5% que o fundo pode reter é mais do que suficiente aí para ele arcar com a alavancagem. Para o ano que vem, não vai ser algo tão prejudicial para o fundo. E mesmo nos próximos anos, ó, os 5% de retenção, isso aí, ó, praticamente não impacta as receitas do fundo. Ele precisa de pouco caixa ali para que isso cause impacto, né? Além do mais, com esse tanto de vendas que o fundo vem fazendo, também podem corroborar e ajudar aí na diminuição aqui dessas alavancagens futuras do fundo. Então, eu vejo como sendo muito saudável e muito tranquilo aí as alavancagens que o fundo precisa pagar e realizar aí futuramente. Continuando aqui no relatório, aqui ele mostra, né, os devedores e o quanto o fundo tem que pagar. Ele mostra os principais eventos aí do fundo. Aqui ele traz o desenvolvimento, como é que tá, né? Ele também tem alguns ativos que ele está desenvolvendo. E a gente chega nos imóveis do fundo. Aquilo que eu falei, ele tem imóveis em diversas cidades, diversos lugares. Imagina que é uma logística gigantesca para que o fundo possa realizar e administrar, né? Então olha aqui, são todos imóveis, ó, uma página inteira, outra página inteira, outra página ali. Então são muitos e muitos imóveis que o fundo possui, né? Enfim, aqui no final do relatório que ele traz sobre as taxas que ele cobra. Quando você olha para isso aqui, ó, 0,7 de taxa, inicialmente é uma taxa barata, né? Mas eu não considero, porque na prática é uma taxa bem careira. 20% de performance também, ó, se ele bater IPCA mais 5,5. Então, provavelmente esse fundo também deve estar conseguindo oferir performance aí. E nesse ponto, o que eu acho até justo, não vejo como sendo algo muito problemático, não. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito aí do HGRU11 são somente essas informações. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma financeira, seja de forma gratuita. Considere se inscrever aí no canal, nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign.